Dos irmãos abrirem suas Bíblias comigo em Gênesis, capítulo 45, seguindo em frente, dando continuidade às pregações no livro de Gênesis. Estamos nos últimos capítulos deste livro. E a pregação hoje será em Gênesis, capítulo 45, do verso 16 do capítulo 45 até o verso 27 do capítulo 46. Então pegaremos parte do capítulo 45 e parte do capítulo 46 do livro de Gênesis. E assim diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia. São vindos os irmãos de José. Isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: diz a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Tomai a vosso pai e a vossas famílias e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos, e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó, e seus filhos que vieram para o Egito: Ruben, o primogênito de Jacó, os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carme, os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zera. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramu. Os filhos de Issacar, Tola, Puva, Jó e Sinrom. Os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. São estes os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha. Todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas, 33. Os filhos de Gade, Zifion, Hagi, Suni, Resbom, Eri, Arode e Aerele. Os filhos de Azer, Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera. irmã deles,
E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e estes deu ela à luz a Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu à luz a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Rois, Mupim, Rupim e Arde. São estes os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. Os filhos de Dan, Russim. Os filhos de Naphtali, Jezeel, Guni, Jezer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E estes deu ela à luz a Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó, que vieram para o Egito, foram 70. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Neste momento, ó Deus, peço a Ti que o Senhor me use na exposição deste texto, da Tua Palavra, texto antigo, tão atual, necessário, Tua Palavra, ó Deus, com ensinamentos para a nossa vida. Ó Deus, fala, ó Deus, ao coração daqueles que aqui estão. E usa-me, Senhor, com Tua graça, apesar das minhas fraquezas e debilidades. Ó Deus, usa-me para o louvor da Tua glória e para a edificação de todos aqueles que aqui estão. É o que eu te peço, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Irmãos, nós temos contemplado como o nosso Senhor e Deus tem conduzido a vida do seu povo no passado. E nós temos visto como o Senhor, de modo gracioso, tem conduzido a família de Jacó, Israel. E como Ele, em sua graça, concedeu não somente a José, não somente a Jacó, mas de modo tão especial aos seus filhos, a graça do arrependimento, a graça da reconciliação. E nós vimos como o Senhor Deus graciosamente operou no coração desses homens. Certamente, Deus graciosamente conduzindo tudo, utilizando-se do seu servo a José, para então fazer com que aqueles homens fossem conduzidos a se arrependerem do mal feito do passado, então reconhecessem isso diante de Deus, confessando diante do próprio José contra quem pecaram, e então houvesse ali uma bela reconciliação que nós vimos nos 15 capítulos, nos primeiros 15 capítulos do livro de Gênesis, no capítulo 45. E vimos ali a José abraçando a Benjamim, beijando, José abraçando, beijando a seus irmãos. E que momento extraordinário, que momento belíssimo, irmãos. Este momento de reconciliação entre esses irmãos que há tantos e tantos anos estavam ali distantes um do outro. Talvez alguém poderia olhar para aquela situação e pensar como? Será que algum dia haveria de ter reconciliação? Mas é Deus quem age, irmãos. E Ele agiu operando naquela família tão cheia de confusão e trazendo agora harmonia. Que beleza da graça de Deus na vida daqueles servos dele no passado, e é assim que muitas vezes, é assim que Ele se manifesta na nossa vida também. Um Deus que faz com que relacionamentos rompidos, problemas do passado sejam resolvidos e as coisas possam caminhar bem. Este é o Senhor. É assim que Ele opera graciosamente. E, meus irmãos, é interessante nós vermos como isto acabou refletindo em algo fora da família do pacto. Porque vocês devem se recordar, quando José
Ele decide se manifestar para os seus irmãos, revelando então a sua identidade. Ele pede para que todos saiam dali. Ficam somente José e seus irmãos. José e seus irmãos, que são igualmente seus irmãos em Cristo. Fica ali a família do pacto reunida. Mas o que aconteceu ali, provavelmente, irmãos, se fez conhecido. Aquela reconciliação, aquele momento de graça e misericórdia provavelmente se fez conhecido na casa de Faraó. A ponto de Faraó, ao contemplar, ao saber acerca do que acontecera ali entre José e seus irmãos, e também ao saber da notícia que seus irmãos ali estavam, ele tem uma postura realmente muito interessante. O texto, no versículo número 16, nos diz assim: fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e aos seus oficiais. Então, ele sabe, irmão de José, como assim? O homem que governa a minha terra, homem com quem agora ele nutre um tipo de afeição real e sincera. Ele olha para aquilo e pensa, puxa, os irmãos dele estão vindo aí. Ele decide então, sabendo dos irmãos, da graça manifesta na reconciliação também, ele diz assim, não, isso é agradável. Interessante. Para o coração do Faraó, aquilo é uma notícia agradável e também para os seus oficiais. E isto é muito interessante porque algo é revelado aqui. É revelado, irmãos, de início, né? Algo que nós podemos pensar acerca deste Faraó e do Faraó que vem posteriormente, né? Nós olhamos para este Faraó aqui e a notícia da família de José é algo agradável, ao passo que para um Faraó posterior, o coração dele é endurecido, nada para ele é agradável. Ele vai ter uma postura totalmente distinta da postura deste homem aqui que está diante de José. Mas o texto então continua e nos diz o verso 17, né? Disse Faraó a José, diz a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai o vosso pai e as famílias, vinde. Então é interessante, o que ele vai começar a fazer aqui? Ele vai ordenar, ele vai dizer, olha, o que esses homens precisam? Eu vou dar para eles toda a provisão necessária para eles. Para que eles possam receber esta provisão aqui, para que eles possam retornar à terra de Canaã, mas não somente isto, eles devem ir lá, encontrar então o seu pai e trazer todos eles. E aqui eles serão sustentados. Eles devem vir para a terra do Egito e aqui eles vão desfrutar de tudo o que é melhor da terra. Interessante, não é? Irmãos, vocês devem se recordar, trata-se do Faraó, um homem ímpio. O que está levando este homem aqui a demonstrar gentileza, a demonstrar uma hospitalidade interessante, distinta? Ele se apresenta, irmãos, para a família de José como um verdadeiro hospitaleiro. Ele abre as portas da sua casa, ele abre as portas da sua terra. E ele vai então providenciar exatamente tudo aquilo que é necessário para eles. Isso é interessante, não é? Obviamente, isso é grandemente interessante. Ainda que seja um homem ímpio agindo aqui, como já falamos em outras ocasiões, nos ensina aqui sobre hospitalidade. Obviamente, irmãos, que isso não foi um movimento do coração deste homem somente, como se ele fosse um homem bom, não imagine algo desta natureza. Trata-se de um Deus soberano que conduz o coração dos reis, conduzindo o coração deste homem a receber a família de José com toda a graça e cuidado. E, obviamente, há propósitos redentores de Deus em meio a tudo isto aqui.
Então, nós podemos pensar, primeiramente, num Deus que subjuga o coração de homens ímpios para que eles se voltem com bondade para com aqueles que são seus. E possam, então, em meio a isto, ser também um instrumento ou um meio para a preservação da vida deles, que é de grande importância para a Igreja de Cristo e para a redenção do seu povo. Este homem é usado por Deus aqui, mas ele é de fato hospitaleiro. Como precisamos, irmãos, aprender muito disto. E hospitalidade não significa simplesmente abrir a porta da nossa casa para receber pessoas com todo o cuidado, com graça, com alegria. Não significa somente isto, né? É prover, é realmente dar aquilo que o outro carece. É poder, de fato, no meio à hospitalidade, mostrar gentileza e graça e serviço. É se estar disposto, irmãos, a poder ajudar e suportar o outro. As necessidades que existir. E a hospitalidade na sua casa, uma hospitalidade que nós podemos pensar que se estende à Igreja de Cristo aqui. Como nós devemos aprender a sermos verdadeiros hospitaleiros, recebendo aqueles que vêm de fora com alegria, sem constrangimento, sem vergonha, apertando a mão, abraçando, conversando. Grandemente necessário. Hospitalidade, que demonstramos trazendo à nossa casa, de hospitalidade que demonstramos ao receber aqueles que nós não conhecemos. E servindo com toda a graça que é necessária, como deve ser demonstrada graça na vida daqueles que conhecem ao Senhor. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que é um verdadeiro hospitaleiro. Ele nos recebeu na sua casa. Ele nos recebe na sua casa. Se você ler o Salmo 23, que nós cantaremos depois aqui do sermão, no finalzinho do Salmo 23, você vai encontrar lá Deus de fato recebendo aqueles que são seus na sua casa. Dando-nos um enorme exemplo do que significa ser, de fato, um hospitaleiro. Como eu tenho que melhorar muito nisso? Como nós, irmãos, temos de aprender com o Senhor a sermos assim? Mas a estarmos também grandemente, irmãos, dispostos a socorrer o nosso irmão. Há necessidade para estes aqui. José, ou melhor, a família de José estava passando por uma necessidade extrema. Era real. Não era brincadeira não, irmãos. Eles precisavam de alimento, eles precisavam de suprimento. E assim como este homem demonstrou gentileza e bondade, dando daquilo que ele possuía em abundância para socorrer estes homens, como nós precisamos agir assim? Eu louvo a Deus, irmãos, pela graça de muitos. Nos últimos dias nós vimos o cuidado de muitos aqui, até mesmo com a família de nossos irmãos que estavam passando por grande necessidade. E muitos que com graça, com bondade, estiveram dispostos a tirar o dinheiro do seu próprio bolso para ajudar, com seus próprios recursos, com seus, enfim, com seus bens para socorrer alguém. Mas é sempre bom, irmão, sermos sempre recordados disto. Nós devemos sempre estar dispostos a socorrer aqueles que precisam de socorro. Obviamente, somos chamados a socorrer a todos. Se ele for um descrente que carece de socorro, nós o ajudaremos, mas a palavra nos dirá que somos chamados, sobretudo, a socorrer aqueles que são nossos irmãos na fé. Aqueles que foram salvos por Cristo, como nós fomos salvos. Que nós devemos estar dispostos realmente a abrir os nossos bolsos para socorrê-lo. Não podemos ser egoístas, não podemos pensar nos nossos próprios interesses, não podemos pensar, isso é meu, não tenho nada a ver com ele, ele que se vire. Não, irmão. Movimente-se. E se tem uma coisa que vai mostrar realmente onde está o nosso coração, é quando nós tiramos a mão do bolso. Isso revela muito sobre o nosso coração. Nosso coração está nas riquezas e nos bens que possuímos e pensamos, é meu, não vou dar para absolutamente ninguém, ou se nosso coração está em Cristo e se agimos realmente como nosso Senhor Jesus Cristo, que é sempre gracioso, dando-nos as suas riquezas
dos bens, da herança dele, dividindo conosco. Mas que coisa extraordinária, é Cristo. Como devemos, irmãos, e precisamos aprender com Cristo a sermos assim, pessoas dispostas a servir ao outro com aquilo que nós possuímos. Obviamente, eu não estou dizendo aqui que você deve ser alguém que vai alimentar alguém que é ocioso, né? Tem gente por aí que é preguiçosa de fato. Tem muitos por aí agarrados no Estado, né? Tentando se beneficiar de muitas questões que o Estado dá e tudo mais. E tentam se aproveitar de outros sem se esforçar o mínimo para absolutamente nada. Eu não estou falando de gente ociosa e gente preguiçosa, que há muito por aí. Eu estou falando de você socorrer aqueles que você vê. É um crente que teme a Deus, que trabalha, responsável, e você vê este irmão precisando de algo. Nós não podemos ficar parados. Nós devemos agir. Nós devemos realmente socorrer, ir até outra pessoa lá. Eu sempre gosto muito do exemplo que eu já dei aqui uma vez. Alguém falou isso num estudo, numa palestra, numa pregação, tratando sobre, salvo engano, era o Sinclair que estava lá. Eles estavam numa conferência, sentados, ele junto a um outro homem. Então a mulher que estava servindo água passa com a bandeja, ela tropeça, cai. Então Sinclair olha para aquilo ali e fica, nossa, ela caiu, e ele fica meio, puxa, que situação dessa mulher, ao cair no chão. Aí o outro homem olhou para ele e disse assim, a misericórdia tem perna e tem braço, levanta e age, socorre ela e levanta. Não basta simplesmente olharmos e então nos compadecermos e, puxa vida, que situação difícil, como é doloroso que essa pessoa está enfrentando, puxa vida, aí vai embora. Não, irmãos. A gentileza, o amor, a misericórdia, a bondade, o serviço, a hospitalidade para com o próximo é demonstrado de fato em atos. É quando você se levanta, anda, pega, estende, ajuda. E é justamente disto que a Igreja de Cristo precisa, é justamente que aqueles que estão ao nosso redor, em necessidade, precisam. Faraó nos dá um exemplo disto aqui, irmãos. Conduzido certamente por Deus aqui o seu coração a fazer isto. E então o texto continua nos dizendo, quando no verso 21 a palavra nos diz, e os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros conforme o mandado de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu a seus irmãos, ao partirem, disse-lhes, não contendais pelo caminho. Interessante isso aqui, não é? Há uns elementos aqui que vocês certamente devem se lembrar. Veja, os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros. Então veja, ele vai dar uma série de coisas, né? Uma comitiva cheia. Carros, certamente dos melhores, conforme o mandado de Faraó, e provisão para toda a caminhada dele. Mas ele vai dar mais algumas coisas para os seus irmãos ali. Olha o que o texto diz. A cada um deu vestes festivais. Se você percebeu, desde quando começamos a pregação em Gênesis, capítulo 37, vestes é o tempo inteiro sendo mencionado. As vestes que José recebeu, muito bonitas, diferente das vestes dos seus irmãos. Veste esta que foi tomada pelos seus irmãos, melada com o sangue de um animal e foi entregue ao seu pai. Noutra ocasião, então, agora José é preso. Agora ele é levado para um posto importante. E então a esposa de Potifar vai até ele e o que é que ela pega? Segura nas suas vestes, rasga as suas vestes. José é preso, está lá ele preso. Tem um sonho, homens têm sonho, contam a José, José interpreta esse sonho, e então Faraó, depois, grandemente angustiado com o sonho que tivera, olha assim e diz, quem é que interpreta isso aqui? Ninguém consegue interpretar. Aí então o copeiro-chefe diz, tem um homem lá preso, José, que ele interpreta os sonhos. Ele vai te dizer o significado do teu sonho. E então José pega e é vestido, ele toma um banho e se veste adequadamente. Posteriormente, ele é levado a um posto, cargo alto, governando então o Egito, e vestes belíssimas são colocadas sobre ele. Agora ele pega vestes e dá aos seus irmãos. Vestes festivais. Né? Coisa impressionante, né?
aquilo que seus irmãos tomaram dele e fizeram um mau uso, ele vai abençoar agora os seus irmãos com isto. Mas ele abençoa a Benjamim de um modo distinto. Benjamim era o seu irmão querido, por parte de pai, por parte de mãe. Era o irmão amado por ele. E ele vai dar a Benjamim muito mais. Ele vai dar a ele 5 vestes festivais. Mas ele vai também dar a este rapaz 300 moedas de prata. Você certamente se recorda das moedas de prata que foram usadas ali, não é? Quando eles venderam o seu irmão José. Moedas de prata envolvidas aqui também. Neste processo, então, do encontro, né, de José com os seus irmãos, nos faz rememorar daquilo que os irmãos dele fizeram no passado. Não fora Benjamim, foram os outros irmãos, mas aqui estão também os mesmos elementos. Ele vai dar também ao seu pai jumentos carregados com o melhor do Egito, muita provisão de fato para todas as necessidades deles. E é interessante, né? Numa ocasião anterior, quando eles estavam indo para a casa de José, não sabiam que era José, eles vão pensar, será que ele quer tomar de nós os jumentos? José estava preocupado lá com jumento nenhum. José pega aqui e dá aqui, ó, toma aí, ó, jumentos para o meu pai. Necessidades dele, todas, está aí. Todo o suprimento necessário para a caminhada. Depois disto, depois de ele suprir eles, e eles deveriam então retornar a Canaã para então comunicar a seu pai acerca de notícia tão maravilhosa que eles haviam contemplado naquela ocasião, ele vai dar uma dica para eles, uma instrução. Né? Ele vai dizer assim, verso 24, e despediu os seus irmãos, ao partirem, disse-lhes, não contendais pelo caminho. Como assim? Por que ele dá esse tipo de instrução para os seus irmãos àquela altura? Mas não estava tudo tão tranquilo ali? A reconciliação, a harmonia, as coisas parecem estar caminhando bem, não há nenhum tipo de inveja por parte dos irmãos, olhando para Benjamim, recebendo muito mais do que eles. Esses homens são crentes, esses homens mudaram ali. Não são mais os mesmos homens. Mas, irmãos, eles sabem que no meio do caminho eles poderiam acabar não contendendo com outras pessoas no caminho. Vem um cara roubar eles e opa, o que é isso aqui? Não, arrumando briga com alguém. Não, ele está dizendo assim, vocês não devem brigar uns com os outros. Porque é como se ele pensasse assim, meus irmãos vão, depois de saber que eu sou José, eles podem voltar acusando um ao outro, dizendo assim, mas foi você que fez isso com ele. Agora estamos diante de José, nosso irmão. Mas foi você, a culpa é sua. E poderiam então entrar num tipo de atrito um com o outro, acusando um ao outro no retorno deles para a sua casa, uma vez que foram expostos agora àquele homem que era o irmão que eles venderam. Ele diz, não façam isso, por favor. Não é necessário. Vocês não devem fazer isto porque tudo foi resolvido. Perdão fora dado. Pecado fora confessado. Não há mais necessidade de ninguém culpar absolutamente ninguém. Eu sei, irmãos, que este não é o ponto aqui do sermão, o ponto alto do sermão, mas uma coisa é importante para nós aqui. Uma vez que as coisas são resolvidas entre família, problemas do passado, que foram tratados devidamente, completamente, não há mais necessidade de ninguém acusar ou culpar ninguém. É o tipo de coisa que não se faz. Um perdão completo e absoluto não permite que alguém lance na cara do outro a culpa pelos seus malfeitos e também não permite que lancemos a culpa em qualquer pessoa que seja. Isso é estranho a natureza de um verdadeiro arrependimento, é estranho a natureza de um verdadeiro perdão, é estranho a natureza de uma verdadeira reconciliação. Então, quando houver, meu irmão e minha irmã, reconciliação plena entre você e qualquer pessoa da sua família em Cristo, na igreja de Cristo, onde quer que seja, não faça o que os irmãos de José poderiam fazer. O conselho que foi dado para eles pode ser para vocês também. Não contendais pelo caminho. Não contendais com seu irmão, quando você se reconciliou com ele, pelo caminho da nossa peregrinação neste mundo, por causa de coisas que ele fez com você no passado.
Caminhe com Ele, olhando para frente, não para as coisas que foram tratadas. Não lance na cara mais, isso é ruim. Nunca será bom. Revelará que você ainda precisa tratar isto realmente no seu coração se você fizer isto. Você precisa mortificar este pecado no seu coração. Era exatamente isto que José estava prevenindo que os seus irmãos fizessem. Não vão brigar no caminho. Vocês têm tudo, está tudo bem. Corram até meu pai e deem uma notícia importante para ele. Então, irmãos, o texto continua nos dizendo, verso 25. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Canaã ficava mais em cima, o Egito aqui, eles estão subindo então para o Egito. E eles vão até o seu pai, Jacó. E lhe disseram, verso 26, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Ele não ficou emocionado, nada aconteceu. Ele ficou, não acredito que vocês estão dizendo não. Para eles não fazia sentido. Irmão, já se passaram 22 anos, desde quando José saiu dos braços de Jacó. Para ele, José já estava morto. Ele teme que Benjamim seja morto como fora morto o próprio José. Ele revela isto. E é interessante aqui. Ele não responde. Não mexeu nada com ele naquele momento. Não, é como se o coração dele não palpitasse. Isso não faz sentido, é estranho. Eu não estou acreditando no que vocês estão falando para mim. Mas então, há evidências externas que evidenciam, que marcam realmente que aquilo que eles estão dizendo é real. E isto vai mudar tudo. O verso 27 nos diz, porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. E disse Israel, basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Ele escuta o que fora dito acerca de José, ele contempla tudo aquilo que chegou, e ele então, puxa vida, isto é real. O coração, meus irmãos, deste homem se enche de alegria. Este homem que parecia, é como se houvesse aqui uma espécie de ressurreição, viu? É como se ele estivesse morto e agora ele ressuscitasse. O seu coração se enche de tremenda alegria quando ele contempla a verdade de que o seu filho está vivo. 22 anos separado, o meu filho amado, ele vive. Como não se alegrar? Como não reviver? Como não se interessar? Como não estar disposto a ir ao encontro desse meu filho? Parecia estar morto, mas vive. É o meu filho José. É interessante o que o texto vai nos dizer, porque ele vai dizer assim, o texto vai chamar ele aqui de Israel, né? Vamos perceber o tempo inteiro isso acontecendo aqui. Jacó, Israel, Jacó, Israel. Por que razão? Né? Israel. Ele vai dizer, basta. Vive meu filho, José, irei, eu verei antes que eu morra. Isso é o desejo último dele. É como se fosse, qual o seu último desejo, José, Jacó, para a sua vida? Meu desejo é ver o meu filho. Antes que eu morra, eu quero ver o meu filho. O meu filho que vive. Percebam, irmãos, o interesse deste homem. O interesse deste homem não é meu filho José, governador do Egito. Impressionante. Tornou-se um homem grande. Nossa, José, meu filho, cheio de posses, que coisa extraordinária. Vou até ele, posso me beneficiar um pouco disso. Não, irmãos. Ele não se importa com o cargo de José. Ele não está nem um pouco preocupado, admirado com as grandes posses que foram enviadas adiante dele. A única coisa que ele deseja é o seu filho e a alegria de saber que o seu filho está bem e vivo. Isso é muito belo, irmãos, e que ato de Jacó belíssimo, porque Jacó era um homem ganancioso. Ele agora de fato se preocupa com aquilo que é de fato importante. Ele não está preocupado com outra coisa. Ele está preocupado com o que é bom. Vive meu filho. Isso é bom. Anda bem o meu filho. Isto é bom.
E deveria ser este, meus irmãos, o nosso sentimento também. Eu não sei qual seria a sua reação, mas eu imagino que de alegria, ao estar distante do seu filho durante muito tempo e poder então se encontrar com ele. Seu coração deve palpitar de grande felicidade para encontrá-lo. Mas o que é que você mais desejaria ver e encontrar no seu filho? O que é que você mais deseja para o seu filho? Você desejaria então encontrá-lo como um homem cheio de posses, rico? E somente isto? O que é que você aspira para o seu filho? O que é que palpitaria o seu coração pelo seu filho? Ou o que palpita o seu coração? O que faz o seu coração transbordar, o seu espírito viver quando você pensa no seu filho? É quando você pensa assim, puxa, ele vai ser um homem grande de negócios. Ele vai ser um homem importante. Minha filha vai ser uma pessoa importante, independente, empoderada, como o pessoal fica dizendo por aí. Não precisa de homem, não precisa de ninguém. O que é que alegra o seu coração? Irmãos, mais do que bens materiais, mais do que ser alguém importante na sociedade ou na igreja, mais do que qualquer outra coisa, o que deve fazer com que o seu coração palpite de alegria, o seu espírito transborde de alegria, é saber que o seu filho está vivo e bem. Sobretudo, que ele está vivendo bem nos caminhos do Senhor. Sobretudo que ele é alguém que está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. É exatamente isso que deve fazer com que o coração de um pai fique extremamente feliz. É melhor que ele seja um pobre com Cristo. É melhor que ele seja alguém que nunca fora conhecido e nunca será por ninguém neste mundo com Cristo, do que ele ter absolutamente todas as coisas neste mundo sem Cristo. A maior riqueza é Cristo. A maior beleza é Cristo. O melhor bem que você pode desejar para o seu filho é Cristo. E a coisa que mais deve alegrar o seu coração, hoje ou amanhã, quando você contemplar o seu filho, onde quer que ele esteja, é se ele estiver em Cristo, o seu coração deve transbordar de alegria. Porque ele está bem se ele está com Cristo. Jacó não teve a oportunidade toda de conduzir o seu filho nos caminhos do Senhor. Até os 17 anos, sim. Você tem, meu irmão, hoje, nas suas mãos, e a nossa igreja cheia de meninos pequeninos aqui, nenenzinhos, outros já andando, outros maiores. Você tem a graça de estar junto aos seus filhos. Pastoreie o coração dos seus filhos. Prepare os seus filhos, não simplesmente para ele ser a pessoa mais bem-sucedida neste mundo, mas prepare ele para o reino de Cristo. Prepare ele para servir a Cristo. Prepare ele para servir os seus irmãos em Cristo. Prepare ele para que ele seja alguém que vai fazer com que a glória de Deus seja expandida por este mundo através do testemunho do Evangelho. Este é o melhor caminho que ele pode seguir. E ele pode, obviamente, não é? Nem todo mundo é chamado a isto. Mas deveríamos aspirar por isto, viu, irmãos? Ore pelo seu filho, para que ele um dia possa ser um ministro do Evangelho. Muitos oravam por isto no passado. Quantos eram os pais que aspiravam e desejavam que seus filhos fossem pastores da Igreja de Cristo? Eu conto nos dedos hoje quem ora por isso. Eu conheço um irmão, presbítero Pedro, da Igreja do Pastor Ronaldo Cadena, que ele ora para que os seus filhos sejam ministros do Evangelho. Ele ora todo dia. Ele levou os filhos no seminário, mostrou o seminário. Ele aspira que os filhos dele se tornem ministros do Evangelho. Isso não é porque ele vai dizer assim, meu filho é um ministro do Evangelho, mas ele está envolvido, ele sabe que é maravilhoso servir a Cristo no ministério. Ainda que tenha muitas dificuldades, mas muitos hoje não querem isso. Não, peraí, pastor, tu é doido, quero nada, meu irmão. Não, meu filho não. Advogado, engenheiro, médico, qualquer outra coisa. Mas pastor, não, isso aí não dá não. Não, irmãos, vocês devem desejar e orar por isso. Encorajo você a orar pelo seu filho por isto. Ou para que ele possa assumir a sua vocação de fato. Qual seja a vocação dele?
sendo bíblica, sendo uma profissão e um trabalho honestos, corretos. Ore para que o seu filho, ao ouvir então a vocação de Deus, ele atenda a Deus, assuma a sua vocação e no seu trabalho seja um instrumento de Deus para a salvação do perdido e para a expansão da sua glória em todo o mundo. É isso que você deve desejar no fim. É isso que deve alegrar o seu coração. Conduza o seu filho a Cristo. Não é somente uma responsabilidade minha falar estas coisas aqui. Não é somente uma responsabilidade minha chamar os seus filhos ao arrependimento e à fé em Cristo. É antes um dever seu. Instrua o seu filho, guie o seu filho, oriente o seu filho, pastoreie o coração do seu filho, chame o seu filho à fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é o que deve fazer o seu coração transbordar de grande alegria. Está lá, irmãos, o desejo de Jacó, o desejo de Israel. Eu quero ver meu filho antes que eu morra. Este é o desejo deste homem. Então o texto nos diz, verso 1 do capítulo 46. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Beceba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Interessante o que acontece aqui. Ele então parte. Ele decide, eu vou para o Egito. Ele desce, ele começa então a descer para o Egito. Só que note o que acontece. Ele para em Beceba. Ele não seguiu o caminho direto. E é interessante nós percebermos isto. Se você pensar nas ocasiões em que os filhos de Jacó saem de Canaã, voltam para o Egito, Canaã, Egito, o texto fala rapidamente assim, partiram, chegaram ao Egito. Não há nenhuma parada, não há pausa. Parece ser um processo rápido. Aqui nós percebemos então Jacó, ele está caminhando e ele para. Ele para em Beceba. E vocês devem se recordar de Beceba. Foi lá que Abraão cultuou a Deus. Foi lá que Isaque teve uma experiência também com Deus. Parece ser um lugar onde foi também levantado altares em culto e serviço a Deus. Beceba, a caminho do Egito. Exatamente neste mesmo lugar, então, que Jacó, ele para semelhantemente aos seus antepassados. E lá, então, ele vai cultuar a Deus. O texto nos diz, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Notem que ele está seguindo os passos, de fato, dos seus pais, como um filho do pacto, e agora ele vai adorar ao seu Deus, oferecendo a ele sacrifícios. Isto é culto a Deus que ele está prestando exatamente neste momento, irmãos. A peregrinação é significativa. E certamente nós veremos isto aqui. Há temores no coração deste homem. E o que é que nós podemos fazer de mais importante na nossa caminhada quando há temores que adorar a Deus? Irmão, não há nada mais importante na nossa vida que adorar a Deus. Que nos aproximarmos dele, que cantarmos louvores a ele, que apresentarmos a ele as nossas petições e súplicas em oração a ele em culto público. Como este homem aqui cultua, nada melhor do que ir aos pés do próprio Senhor para servi-lo. Estando com o coração alegre, transbordante, estando com o coração abatido e triste, estando com medos, preocupações, insegurança, nós somos chamados, semelhantemente a Israel, a ir aos pés do Senhor em adoração a Ele. Não há lugar melhor para estar. E é justamente neste lugar que você será grandemente abençoado, como certamente fora e foi abençoado o próprio Israel aqui. E já vou adiantar, irmãos, porque ele é chamado de Israel aqui. É interessante que em algumas ocasiões ele vai se dirigir a ele como Jacó, se dirigindo a ele como um homem particular, Jacó, um homem, meu servo. Em outras ocasiões ele vai se dirigir a ele chamando de Israel, como nação. Neste capítulo, nós veremos aqui uma nação, Israel, começando a ser evidenciada. Nós veremos onde é que esta nação ela vai chegar, qual o número inicial dela e onde é que essa nação ela vai ser gestada, de gestação. Interessante.
Israel, uma nação, um povo, aqui sendo juntado, aqui conectado, Israel ao seu povo, à sua posteridade, aos seus filhos. Ele adora a Deus, irmãos. Então, quando você estiver preocupado, abatido, triste, confuso, não importa qual seja a sua condição, não pense assim, eu não vou para casa não, eu não vou para a igreja não. Por quê? Porque eu estou muito desanimado. Não, eu não vou adorar a Deus não, porque estou triste, cara, dificuldade demais, muito problema. Não, mas é porque surgiu isso, aquilo, outro na minha vida. Você vai estar fugindo justamente do remédio tão especial que Deus te dá para tratar justamente desses temores e conflitos e medos e inseguranças. Nada melhor do que ser alimentado por Deus espiritualmente na adoração pública. Você deve saber disso. O momento que você é mais alimentado espiritualmente de modo profuso, grande, é quando você está no meio do povo de Deus adorando ao seu Senhor. Não negligencie isso. Corra ao Senhor e o adore, o sirva, ore, cante, leia a sua palavra, escute atentamente a palavra ser proclamada ao teu coração, pois isto é alimento para a nossa alma. E assim nós seguimos firmes. Mas é interessante, irmãos, Jacó, Israel, ele precisa de algo que vai acontecer aqui no versículo 2. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para levar. Tomaram seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. Deus vai ao encontro de Jacó. Ele chama Jacó. O chamado dele, Jacó, Jacó, me lembra de Samuel. E vai dizer assim, olha, diga eis-me aqui, viu, quando o Senhor falar de novo com você. Está ele aqui. Jacó, Jacó. O Senhor então o chama, ele respondeu, eis-me aqui. A prontidão de um servo diante do Senhor. Ele sabe que é o próprio Deus que o chama ali. E que Deus é este, irmãos? O Deus que vai falar agora com o próprio Jacó, ele se revela como Deus pactual. Eu sou o Senhor Deus Elohim, eu sou o Deus soberano e eu sou o Deus de teus pais e sou também o teu Deus. Eu estou no relacionamento pactual com você, Jacó. E você pode estar seguro na sua caminhada. Você não precisa temer, Jacó. Não temas. Não temas, Jacó, porque ele vai dizer, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito. Que palavras, irmãos, consoladoras para um homem que estava aflito. Por que a gente diz que ele estava com medo, aflito? Porque o próprio Senhor vai dizer a ele, não temas. Poderia existir ali no coração do próprio Jacó algum tipo de medo, não sabemos qual. Talvez, possivelmente, ele pensou, eu estou saindo de Canaã. O Senhor disse, esta é a minha terra. Agora eu estou indo para uma outra terra, para o Egito. Perigo demais. Meu avô sofreu nisto. Meu bisavô, meu avô, que sofrimento. O Egito não é lugar para o povo de Deus habitar. Ele teme então isto. Ir para lá. Seu coração está com temor, mas Deus então se aproxima dele consolando-o a esta altura. Ele precisa de consolo. Não temas descer para o Egito. Por quê? Ele vai dizer, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Onde é que vai se tornar uma grande nação? Ele vai dizer, é no Egito, Jacó, que eu vou fazer de você muito grande. Promessa que fora dada no passado a seus pais.
de uma descendência inumerável, isto é certo. O Senhor, então, aqui, reafirmando as mesmas promessas, agora para com o próprio Jacó. Farei de você uma grande nação. Verso 4, eu descerei contigo para o Egito. Então ele diz, olha, você não vai sozinho, você vai comigo. Se o Senhor dissesse a ele, eu não irei contigo, ele poderia ficar como o povo, lá em Êxodo capítulo 34, grandemente preocupado. Se o Senhor não for com a gente, não, Senhor, não nos deixe só. Mas o Senhor diz para ele, eu descerei contigo até o Egito. Mas não somente isso, eu farei você subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então, ele garante para ele, consolando, não precisa temer, confie em mim, Jacó, eu descerei contigo e te farei retornar. Meus irmãos, isto é impressionante. Isto é grandemente consolador. Certamente, nós veremos aqui, Jacó, ele vai. Ele abraçou as palavras do Senhor com confiança. E você então pode parar e pensar assim, mas puxa vida, pastor, ele ouviu o Senhor falar com ele ali. Mas o Senhor não fala comigo? Eu não escuto a voz do Senhor me chamando o meu nome. Joel, Joel, eu não escuto ninguém me chamar assim. Eu não escuto nada disso. Quando é que o Senhor fala comigo? Meus irmãos, as promessas dadas ao próprio Jacó aqui são promessas para nós, o seu povo, o verdadeiro Israel. São promessas para nós, a Igreja de Cristo. De um Deus, irmãos, que promete estar com aqueles que são seus. É aquele que diz que nós não devemos temer. Mesmo estando nós em um mundo mau, não precisamos temer. Jacó temia ir para o Egito, terra estranha, perigos vários de inimigos, pecado e tantas coisas outras. Nós, igualmente a ele, somos peregrinos, ele é um verdadeiro peregrino e nós caminhamos igualmente a Jacó em terra estranha, em meio a inimigos perigosos, pecado, conflitos, outros vários. Mas o que é que o Senhor pode dizer a mim, a você, como disse a Jacó? Não tema. Não precisam ficar com medo. Eu serei contigo. Eu serei com vocês. Eu os sustentarei. Eu os guiarei. O Senhor diz, outra ocasião para os seus discípulos, não os tire do mundo, mas que permaneça no mundo. O Senhor Deus é com os seus. Nós não precisamos, irmãos, temer. Sabemos que a peregrinação não é fácil. Sabemos que os conflitos são muitos. Sabemos que os inimigos se levantam. Sabemos que a carne, Satanás, o diabo, o mundo é um conflito contra nós. Mas nós podemos nos apegar às palavras do nosso Senhor, que é conosco e que garante, irmãos, para nós uma peregrinação e um retorno para a casa que Ele prometera seguro. Ou melhor, poderíamos dizer, certo. Porque conflitos nós enfrentaremos na nossa peregrinação. Neste mundo mau, muitos. Não espere só dias de tranquilidade e bonança. Se alguém disse para você que se envolver com a Igreja de Cristo e abraçar o Evangelho, vai tudo bem com você, essa pessoa mentiu. Você vai sofrer com o pecado dos outros, com seus próprios pecados, a maldade dos homens, você vai sofrer. Mas é certo que nós chegaremos na outra margem. É certo que nós chegaremos na terra prometida. É certo que nós que conhecemos a Deus chegaremos novos céus e nova terra onde a justiça habita. Ele garante para Jacó, Jacó, eu irei com você. Isso o Senhor diz, irmão, para você e para mim, eu serei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode estar certo que você tem a melhor companhia para peregrinar neste mundo. A melhor companhia. Você poderia ficar desesperado.
Você poderia ficar angustiado, você poderia ficar grandemente perturbado se o Senhor não estivesse com você. Poderia ser o melhor caminho que você estivesse seguindo. Se o Senhor não estiver com você, é terrível. O fim é trágico. Mas a promessa de Deus para aqueles que o conhecem é outra. O que é que te angustia, irmão, na tua peregrinação? O que é que te perturba? Você é chamado a se apegar às palavras de um Deus que promete e não mente. De um Deus que cumpre fielmente as suas palavras. Não permita que o seu coração seja tomado por incredulidade. Maldito o homem que confia no homem. Nós lemos em Jeremias. Bendito o homem que confia no Senhor. Este é um homem bendito. Este é um homem bem-aventurado. Este é um homem feliz. Este é um homem que caminha seguro, porque ele tem os seus olhos fitos no seu Deus. No Deus que, em ocasião oportuna, em meio às angústias, nos dará socorro oportuno. Nós podemos estar certos disto, como o salmista, no Salmo 123. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos de seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Clamor a Deus, mas os olhos fitos no seu Deus, confiando inabalavelmente nele. Como já falei, irmãos, nosso Deus nunca nos deu, nunca nos dará uma razão sequer para desconfiarmos do seu cuidado paternal e da condução das nossas vidas neste mundo mau. Deus é conosco. Não precisamos temer. Somos mais que vencedores no nosso Senhor. A chegada no fim é certa. Ele nos garante isso. E então, irmãos, Jacó de fato confia. E Jacó, então, ele vai partir. Ele vai se levantar, ele vai pegar os filhos, ele vai, então, caminhar com tudo que possuía, e ele, então, vai partir para o Egito, levando todo mundo com ele. E então o texto, do versículo 8 até, irmãos, o versículo de número 25, vai nos dar uma lista dos nomes daqueles que são os descendentes do próprio Jacó. Uma lista decrescente. Ele vai falar sobre alguns filhos relacionados às suas esposas, 33 filhos, 17, 14, 7. Estão aqui os nomes. Alguns que se envolveram em coisas erradas e pecaminosas, não é? Como e Onã, que fizeram um pecado terrível diante do Senhor, foram mortos. Enfim, ele vai mencionar o envolvimento com a esposa cananita, o que talvez faça com que, posteriormente, Israel sofra também com o juízo do Senhor por envolvimento, então, com nações pagãs. E talvez uma das razões também de Deus conduzir-os ao Egito é justamente para que eles não tenham relação com esses povos pagãos e possam se constituir numa nação firme e forte na incubadora do Egito. Mas aqui estão vários nomes. E você para e olha para isso aqui, talvez pense, puxa vida, que coisa impressionante aqui. São vários nomes de várias pessoas, mas talvez você olhe e pense, é impressionante, mas não é tão impressionante assim. Porque o que é que isso tem a ver comigo, né? Esses nomes aí. Porque se você pensar no povo de Israel, a quem Moisés escreveu primeiramente este livro, para eles é algo muito impressionante. Por quê? Porque, irmãos, eles estão indo para Canaã, muito tempo depois de 400 anos escravizados, eles estão indo para, libertos, né, para a terra prometida. E estes nomes aqui para eles é muito familiar. São parentes deles. De pessoas que estão sendo conduzidas ao Egito, pessoas que têm uma promessa de que estarão no Egito, como é dito em Gênesis capítulo 15, versos 12 e 13, passariam dureza no Egito durante 400 anos, contudo, algo aconteceria. Eles seriam libertos. Eles voltariam para Canaã.
E eles olham então para esta situação e podem pensar assim, Deus é realmente fiel, porque ele disse que Israel voltaria para Canaã. Mas talvez você pare e pense assim, mas pastor, tem alguma confusão aí. Jacó não voltou. Ele morreu no Egito. Peguei a Bíblia aí, ó, com equívocos. Não, irmão. Como mencionei anteriormente, Israel é a nação do povo de Deus. Jacó não estava sendo chamado simplesmente por Jacó. Israel não é simplesmente o nome próprio de Jacó. Israel é uma nação. E aqui está, como o texto vai nos dizer no versículo 27, 70 pessoas vieram para o Egito. Foram 70. Que começou com Abraão lá, no início, 2 filhos, um filho do pacto. Improvável algo desta natureza acontecer. Esta nação cresce, aqui ainda pequena, um número gigantesco saindo posteriormente do Egito. E eles olham assim, esse meu Deus é um Deus fiel, ele prometeu a meu pai que voltaria e voltaremos. E eles voltaram para a terra prometida. Você para e pensa então, puxa, que coisa bacana. Promessa para aquele povo, voltaram para Canaã, voltaram para a sua terra. Mas, irmãos, quem é o Israel de Deus? Quem é a igreja de Cristo? Quem são os descendentes de Jacó? Eu e você somos o Israel de Deus. Eu e você somos descendentes de Jacó. Eu e você somos a igreja de Cristo. Esta promessa é promessa para nós. Para todos nós, irmãos, que peregrinamos neste mundo e não sabemos quanto tempo ainda peregrinaremos. Jacó peregrinou mais 17 anos. Foi ajuntado aos seus. Quanto tempo ainda peregrinaremos neste mundo mal, com tantos pecados e conflitos? Nós não saberemos, irmãos. Mas uma coisa é certa. Sendo o Senhor vindo nos buscar, ou no dia em que partirmos daqui através da morte, nós seremos levados para Canaã. Este sofrimento, estas dificuldades, os problemas vários, a dor, a angústia, a luta contra o pecado, os conflitos internos quanto à segurança da salvação, os problemas vários que você experimenta na sua caminhada, neste dia não existirá mais. Cessará, irmãos. No dia em que estaremos com nosso Senhor, os problemas que hoje enfrentamos não existirão. Que grande consolo isto é. E sabe que você pode confiar nisto? Primeiramente porque você fora salvo por Cristo. Você é povo de Deus e pertence a Ele. E é certo de que aqueles que estão salvos em Cristo habitarão com Ele na glória. Mas certos também, porque a palavra de Deus nos garante. Esta é a promessa de um Deus que não pode mentir. E você pode se abraçar a esta verdade sem o menor tipo de temor ou desconfiança. Este povo, irmãos de Deus, é o nosso povo. E é um povo que, assim como cresceu no Egito, tornando-se uma grande nação, o povo de Deus neste mundo crescerá. O povo de Deus crescerá, o número dos eleitos de Deus será alcançado. Aqueles que pertencem a Ele, que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo, pisarão nesta terra, crescerão e a glória de Deus se expandirá em toda a terra. E para estes também é a mesma promessa. De um Deus que garante, irmãos, que isto acontecerá. De um povo que cresce em meio aos conflitos e dores e angústias, mas com a expectativa do retorno do nosso Deus e da habitação eterna com Ele. Esta é uma promessa que é para aqueles que conhecem a Deus. Eu quero me dirigir a você que não conhece a Deus. A você que não conhece a Cristo. Esta promessa de habitar com Deus os novos céus e nova terra em Canaã é uma promessa para estes que conhecem a Cristo. Mas se você não conhece a Ele, este não é o seu fim. Se você não se render a Cristo,
se você não se arrepender dos seus pecados, o que aguarda você é o inferno. O que aguarda você é o juízo eterno. O que aguarda você é um sofrimento sem fim. O que aguarda você é a ira de Deus derramada sobre você durante toda a eternidade. Você pode estar certo de que assim como aqueles que conhecem a Deus habitarão na glória, Ele também manifestará a sua ira eternamente contra aqueles que nunca se renderam a Ele, nunca se renderam a Cristo, o seu Filho. Hoje é um dia de arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados. Corra para o Senhor Jesus Cristo, porque é somente nele que você encontrará a salvação do juízo vindouro. E nós, irmãos que conhecemos a Cristo, nos alegremos. Um dia o Senhor voltará para nos buscar e habitaremos com Ele. Quão glorioso será este dia na Canaã celestial. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua graça, te louvamos pela Tua misericórdia, te louvamos, Senhor, porque Tu és fiel. Foste fiel com Jacó, Israel no passado, és fiel, sendo gracioso também conosco, manifestando o Teu amor e a Tua graça e a Tua misericórdia. Louvamos-te, Senhor, por isto. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a sermos servos Teus que peregrinam neste mundo, certos de que em meio ao conflito, lutas, pecados e tantas coisas, nós chegaremos a outra margem, a Canaã, onde a justiça habita, onde o Senhor habita. Ó Deus, ajuda-nos a abraçarmos-nos a esta esperança, a esta verdade, e a sermos consolados com ela e a consolarmos a outros também em nossa caminhada. É o que te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.